Olá, meu nome é Alessandra e hoje eu vou falar sobre a cultura da China antiga. A China está entre as 4 civilizações mais antigas do mundo. No país de dimensões continentais, somente a escrita já tem mais de 3,6 mil anos. A riqueza de informações milenar chinesa está presente em toda a cultura, tais como a arte, caligrafia, culinária, dança, música, literatura, artes marciais, medicina, religião, astronomia, arquitetura e comportamento. O chinês é uma família de língua com grande complexidade nos dialetos chineses, que resultam na língua sino-tibetana, sendo diferentes entre si. A língua oficial da China é o mandarim. A língua chinesa é tonal, por isso as palavras são diferenciadas pelo som e pela entonação. A caligrafia é uma arte tradicional chinesa que começou na dinastia Shang, há 3,6 mil anos. É uma tradição milenar que influenciou diretamente os países vizinhos. É dividida em 5 categorias: selo, oficial, formal, corrida e cursiva. Cada um desses estilos reflete um momento histórico e político chinês. Cultura chinesa. Pelo menos 60 mil caracteres que são usados ainda hoje. Escrever os caracteres é considerado uma obra de arte, que exige disciplina mental e concentração. Diferente dos alfabetos utilizados no Ocidente, os pictogramas representam conceitos e não sons, sendo resultados de diferentes origens e dinastias. A culinária. A culinária reflete o que é disponível em produtos agrícolas nas áreas geográficas. Por exemplo, ao norte do país, o principal ingrediente é o trigo e no sul o arroz. Além dos produtos, a maneira de temperar e cozinhar os alimentos também é diferenciada. Os chineses adequam ao paladar a necessidade de alimentos e a variedade. Sendo assim, na China existe uma grande diversidade de culinária. Os pratos típicos reúnem ingredientes variados que podem ser considerados exóticos para os ocidentais. Arquitetura. A arquitetura chinesa é marcada por templos magníficos. Os palácios que agregam a lagos artificiais, como encontrados na Cidade Imperial ou Cidade Proibida. O clima influencia totalmente na arquitetura. As casas tradicionais são retangulares e exibem as coberturas dos cantos inclinados para cima. Tipicamente, os chineses. A Grande Muralha da China é um dos exemplos da imponência da arquitetura chinesa. É considerada uma façanha que tem mais de 2,3 mil anos. Localiza-se no norte da China, que tem mais 21,1 mil quilômetros distribuídos entre vales e montanhas, podendo ser vista até mesmo na Lua. A Grande Muralha é destacada na imponente arquitetura chinesa. A construção da Grande Muralha ocorreu no decorrer de 4 dinastias. O objetivo da construção era proteger o comércio de seda e evitar invasões. As mulheres. As mulheres eram responsáveis pelo ambiente doméstico até a Revolução Comunista na China. Aos homens era permitido participar de todas as áreas. Além da vida doméstica, as mulheres só podiam atuar na agricultura. As mulheres também eram obrigadas a fazer sacrifícios físicos para manter-se belas. Entre as mais praticadas estavam a prática de amarrar os pés para impedir seu crescimento, amarrar forte as ataduras e até vezes quebrá-los. O método foi proibido em 1901. Embora proibido por lei, ainda são comuns a venda de mulheres e meninas como noivas em casamentos arranjados. A hierarquia chinesa está entre um dos costumes mais rígidos da China. Em primeiro lugar, vêm homens mais velhos, depois os homens mais novos, e depois mulheres mais velhas, em seguida as mulheres mais novas. O toque é permitido entre pessoas do mesmo sexo, mas pouco cautelado entre os indivíduos do sexo oposto. É comum a oferta de presentes na ocasião do Ano Novo Chinês, nos aniversários, casamentos e nascimentos.
O dragão chinês é um dos principais símbolos da China, é um dragão. Uma figura que é composta por o corpo de um tigre, barba de bode, barbatanas de carpa e barriga de cobra. A lenda diz que é capaz de cuspir fogo, convocar o vento e invocar a chuva e voar. Pode ficar tão grande quanto o céu ou tão pequeno quanto a cabeça de um alfinete. É o símbolo da cultura chinesa desde a antiguidade e representa graciosidade, coragem e vigor. Boa tarde a todos, meu nome é Carlos Daniel e eu vou falar um pouco sobre as dinastias e a localização da China Antiga. As primeiras fontes históricas que datam a China Antiga são de 1250 a.C., da dinastia Shang, que foi a mais influente estado e a segunda dinastia da China, registrada pela historiografia chinesa. De 1600 a.C. a 1046 a.C., há escrituras antigas que descrevem a dinastia Xia, de 2070 a 1600 a.C., antes dos Shangs, como os registros do grande historiador e os anais de Bambu. Porém, não há evidências que comprovem a existência da dinastia Xia. Escrituras do século XVI a.C. também nos mostram que os antigos povos da China são um dos mais antigos do mundo que existem até hoje. Acredita-se que a China Antiga tenha sido surgida em cidades-estado no Vale do Rio Amarelo. Consideram o ano 221 a.C. como o ano em que se unificou a China e se tornou um império ou reino, mas já existiam outros estados e dinastias no período antes desse acontecimento. Essas dinastias adotaram um sistema de governo burocrático e, assim, com o passar do tempo, isso permitiu ao imperador liderar suas terras até vir a ser conhecida como a China de hoje. Olá, somos os alunos Carlos Yuri, Luana e Stephanie e vamos falar sobre contribuição para sociedades posteriores. Criada pela dinastia Qin no século III a.C. e pelo desenvolvimento de uma ideologia astral baseada no confucionalismo do século II a.C., a civilização chinesa é uma das mais antigas que conhecemos, quase tão antiga quanto as que existiram no Egito e na Mesopotâmia. O Império Chinês existia muito antes da Roma se tornar uma das maiores potências da época e continuou existindo por muitos séculos depois da queda do Império Romano. A cultura chinesa influenciou diversos países vizinhos, com todas as suas invenções que até nos dias de hoje são muito usadas. Com a descoberta da pólvora e as invenções da bússola e do papel, a política na China fez alterações em um período de unidade e fragmentação, assim sendo conquistada algumas vezes por potência extrema. Logo chegaram muitos imigrantes de diversas partes da Ásia e da Europa que fundaram-se para criar a atual imagem da cultura chinesa. A China era habitada desde os tempos pré-históricos. No início do período neolítico, agricultores estabeleciam-se no Vale do Rio Amarelo por volta de 300 anos antes de Cristo. Já havia comunidades agrícolas sofisticadas no território chinês por volta de 1600 anos antes de Cristo. Constituiu-se a primeira dinastia chinesa. Além da avançada agricultura, esse povo construiu palácios de madeira e desenvolveu a fabricação de objetos em bronze e em porcelana. Obrigado a todos por prestarem atenção e espero que tenham ótimos estudos.